Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula do mini curso da Frequência do Amor. Eu sou a Paulinha Oliveira e eu tô aqui para te acompanhar nessa jornada. E a ideia aqui é te fazer sentir um pouquinho do que é a frequência do amor. E antes de começar, eu queria agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas que se inscreveram nesse mini curso. Só de saber que existem tantas pessoas buscando de verdade a conexão com a frequência do amor me faz sentir uma gratidão profunda e faz tudo ter sentido na minha vida. Eu acredito que todos somos um e que cada um tem um papel fundamental e especial no todo. Então, quanto mais você vibra na frequência do amor, mais eu vibro e mais o mundo vibra. Pode ter certeza que não foi por acaso que você chegou até esses vídeos. E eu quero te agradecer, do fundo do meu coração, por ter ouvido esse chamado. Então, antes de seguir em frente, eu vou fazer um exercício rápido com você. Vamos lá? Para que você possa realmente começar a sentir a frequência do amor. Muito mais do que falar, eu acredito muito no sentir. Então eu vou te convidar agora para fechar os olhos aonde você estiver. Vai ser um exercício bem rápido, onde a gente vai realmente começar a sintonizar nessa frequência. Pode ser sentado, em pé, deitado, não importa. Eu vou te pedir para você fechar os olhos nesse instante. Começar a entrar em contato com a sua respiração. E nesse instante, eu peço para que a minha sabedoria interior possa se conectar com a sua sabedoria interior. Para que através dessa conexão profunda e verdadeira, a gente possa abrir todos os caminhos para que você possa se entregar à frequência do amor. Para que você encontre o caminho de volta para você, para sua essência. A gente vai colocar uma intenção agora de remover tudo que te afasta dessa frequência do amor. Remover todos os seus medos, seus julgamentos, suas preocupações. Tudo, absolutamente tudo, que pode te limitar e impedir que você siga essa jornada de volta a você mesmo. Nesse instante a gente abre todos os seus canais sensitivos, para que você possa verdadeiramente se conectar com seu coração. Para que você possa abrir espaço para a frequência do amor. Abrir espaço de verdade para você. E daí, desse lugar, dessa conexão, quero que você comece a imaginar como seria a sua vida vivendo nessa frequência. Como você se olharia no espelho a partir dessa frequência? Como você olharia para sua família daí? Como seria olhar para sua carreira agora com mais sentido? Para sua saúde, para sua vida financeira?
Como seria acordar todos os dias lembrando que você já tem aí dentro toda a capacidade do mundo para ter a vida que você sonhar, a vida que você quiser? Como seria acordar todos os dias e se lembrar que você é a imagem e semelhança daquele que te criou? Como seria acessar todo esse poder, toda essa capacidade? Como seria se nenhum pensamento pudesse te incomodar, te limitar, te atrapalhar? Se nenhuma situação te tirasse do sério, te tirasse desse seu equilíbrio? Como seria se nada pudesse te limitar? Como seria viver constantemente na frequência do amor? Aos pouquinhos, vem voltando a atenção para o momento presente, sem perder essa conexão com essa frequência, mantendo a sua presença. Movimente lentamente as mãos, os pés, se conecte com o som da minha voz, se conecte com os sons externos, se precisar, alongue-se. Libera essa energia que estava presa aí, principalmente na área do pescoço. Ainda de olhos fechados, mentalmente, repita a seguinte afirmação, nem precisa ser em voz alta, só mentalmente. Eu sou luz. Eu sou amor. E quando se sentir preparado, no seu tempo, pode abrir os olhos. Quero muito saber como você se sentiu. Compartilhe aqui comigo depois, é muito importante para mim. Essa foi uma prática rápida, simples, para que você pudesse experimentar um pouquinho do que é essa frequência do amor. Não se preocupe se você não conseguiu se entregar o tempo inteiro profundamente no início da primeira vez, é normal. É uma questão de prática. Quanto mais você praticar, mais profundo você vai conseguir acessar a frequência do amor. É por isso que eu preparei essa série de vídeos e também o curso de aprofundamento, porque realmente é prática. A gente tem que ir criando espaço para que essa frequência ela volte a ser o que ela é, que é o nosso natural, é a nossa essência. A gente tem que criar, abrir espaço, removendo aos pouquinhos tudo que nos impede de conectar com ela. Então não se julgue, principalmente não desista se você não sentiu tudo, essa profundidade agora no início. É muito importante que você tenha, lembra, esse comprometimento, que você confie nesse processo. Muito do que você vai sentir, ouvir aqui nessa série de vídeos não vai ser muita novidade para você, porque já é a verdade do seu ser. O meu papel aqui é só te lembrar dessas verdades, que são tão simples, como eu falei, é um processo muito simples, sutil, mas ao mesmo tempo muito profundo. E a profundidade é você que escolhe. Agora eu quero contar um pouquinho para você da minha história e como que eu cheguei até a frequência do amor. Nem sempre eu vibrei assim na frequência do amor. Na verdade, foi um longo caminho que eu percorri para conseguir vibrar cada vez mais na frequência do amor, porque, para ser bem sincera, eu ainda caio às vezes no medo. E eu tô aqui para falar essa verdade, porque não é sobre não cair, é sobre o quão rápido a gente consegue voltar para a frequência do amor.
Quão rápido a gente consegue voltar e nos reconectar com a verdade de quem a gente realmente é. Confesso que é um pouco desafiador para mim contar essa história. Até porque a frequência do amor é sobre a gente se desapegar das nossas histórias ou contar elas de uma forma diferente. Por muitas vezes eu contei as minhas histórias num papel de vítima, completamente identificada a essas histórias. E agora eu tô aqui pela primeira vez contando da frequência do amor. Contando para te inspirar, para mostrar que se eu passei por tudo isso, você também é capaz de passar. Eu cresci numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, chamada Santo Antônio do Monte. Minha família toda é de lá, meu pai ainda mora lá. Uma cidade que eu tenho muito carinho. Mas desde pequena, eu simplesmente não conseguia entender o mundo que eu via. Eu tinha uma inquietação dentro de mim, eu tinha perguntas muito profundas. E eu olhava para o mundo e não conseguia entender. Não conseguia, na verdade, aceitar esse mundo que eu via. Eu olhava para as pessoas e não conseguia entender como que algumas pessoas escolhiam ser felizes e outras tristes. Eu não conseguia entender como que algumas pessoas escolhiam ficar doentes e outras saudáveis. Como que algumas pessoas eram ricas, outras pobres. Quando eu olhava para as pessoas, eu via o mesmo potencial, a mesma capacidade em todas elas. E não entendia, simplesmente não conseguia entender as limitações que elas escolhiam para elas. Hoje eu entendo que, na verdade, eu olhava para o mundo e para as pessoas pela frequência do amor. Que é uma frequência que realmente onde não existe limitações, onde a gente que cria essas limitações. E essa inquietação que começou lá, né, na minha infância, ela me acompanhou quase que a minha vida inteira. Lá mesmo, eu lembro que eu buscava essas respostas na religião. Minha família inteira é católica. Minha mãe, minha irmã, minhas avós, minhas tias têm uma fé assim admirável. E eu lembro que eu ia para a igreja e aquilo não fazia sentido para mim. Por mais que eu acreditasse, eu sempre acreditei, eu tenho uma fé inabalável, por mais que eu acreditasse em algo maior, as cerimônias, os rituais não tocavam meu coração. Eu lembro que eu pegava a Bíblia, assim, eu abria a Bíblia e aquilo não fazia sentido pra mim. Tenho o maior respeito do mundo, como eu falei, minha mãe, minha irmã, minhas tias, minha família inteira é católica e aquilo faz muito sentido pra elas. Só que as minhas perguntas eram muito profundas. E elas me levaram a experiências também muito profundas. No auge da minha adolescência, quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a sofrer um bullying por pessoas que eram muito próximas a mim. O bullying nada mais é do que o outro falando quem você é. Como nem eu sabia quem eu era e eu estava num processo de buscar essa certeza, eu comecei a acreditar nessas pessoas. E isso me devastou, isso acabou comigo. Eu comecei a ficar com vergonha de mim mesma, com vontade de me esconder, de me fechar no meu mundinho. Muitas vezes eu fiz isso. Quantos finais de semana eu passei trancada no quarto sozinha? Naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei que eu estava escolhendo vibrar totalmente na frequência do medo. E que essa frequência do medo, ela me desconectava da minha essência, ela me desconectava ainda mais de mim mesma. E hoje eu entendo que esse bullying, na verdade, estava guiando o meu caminho. Ele foi um grande propulsor para que eu fosse realmente buscar essa verdade de quem eu realmente sou. Então eu comecei a buscar essas explicações, esses questionamentos que eu carregava desde a infância, que se agravaram, né, com o bullying. Comecei a buscar no budismo, comecei a meditar nessa época. Comecei a buscar no espiritismo, fui para a igreja cristã, onde aprendi a fazer orações. E todas essas práticas religiosas me ajudaram muito, principalmente naquela época, a vencer aquele trauma que foi o bullying. Mas nenhuma dessas religiões, elas conseguiram suprir 100% daquele vazio que eu ainda sentia. Então eu continuei buscando. Fui fazer cursos, me apaixonei por cursos. Fiz todos os cursos que vocês puderem imaginar. Fiz minha formação em Life Coach, depois fui para os Estados Unidos estudar PNL com Tony Robbins, que era o meu sonho. Fiz, né, a formação em Theta Healing, Reiki. Fui buscar respostas também, até numa pós em Medicina Integrativa no Albert Einstein. Mas mesmo estudando tudo isso, esse vazio se tornou um buraco negro em 2015, quando eu já morava em São Paulo e tive uma crise de pedra nos rins. Nesse dia, eu fui receber um prêmio da empresa que eu trabalhava na época.
Eu tinha trabalhado mais de 6 meses para conseguir aquele prêmio. E assim que eu coloquei as mãos naquele troféu, eu comecei a chorar. E eu não sabia o que estava doendo mais. Se era a pedra nos rins ou a dor da decepção que eu tinha causado, que aquele troféu estava tão vazio nas minhas mãos. Era uma decepção de ter trabalhado por 6 meses para ganhar um pedaço de vidro, de metal, não lembro de que era esse troféu. Essa busca me fez comprometer a minha relação com os meus amigos, com a minha família, com a minha saúde. Hoje eu entendo que toda aquela busca era só para satisfazer o meu ego, e esse era o buraco negro. Depois que eu recebi esse prêmio, eu fui para casa e eu percebi que não dava mais. Eu precisava realmente colocar em prática tudo que eu tinha estudado, que eu tinha buscado. E eu resolvi então conversar com aquela dor que eu estava sentindo. Que na verdade não era nem só física, estava doendo muito fisicamente, mas estava doendo muito internamente também. Então eu sentei, comecei a conversar com aquela dor. E aquela dor literalmente conversou comigo. E hoje eu sei que é a voz da minha sabedoria interior. E aquela voz me perguntou: o que é pior? Essa dor que você está sentindo ou o sofrimento que você se causa acordando todos os dias para fazer algo que você não gosta, que você não acredita e que te faz sentir vazia? Algo que só satisfaz o seu ego, que não faz parte da sua essência. Foi aí que eu tomei uma decisão radical. No dia seguinte, eu cheguei na empresa e pedi demissão. Foi algo muito difícil e que me deixou com muito medo. Apesar de ganhar muito bem, eu não guardava dinheiro. E boa parte desses gastos iam para os cursos e formações que eu fazia tanto no Brasil quanto fora. Eu não tinha planejamento e eu não sabia o que seria do dia de amanhã. Eu estava com muito medo, mas a única certeza que eu tinha naquele momento era que eu deveria deixar de seguir o meu ego e começar a ouvir a voz da minha essência. Muitas vezes acabamos perseguindo coisas materiais que não correspondem ao que somos. Olha para minha história. Você pode até achar que eu sou meio louca, né? Que tipo de pessoa que larga um emprego estável, com uma projeção de salário de mais de 22 mil reais, toda uma estabilidade, para viver sabe-se lá o quê? Eu não estou aqui falando que foi fácil, e muito menos para você fazer isso, essa é a minha história. Mas no momento que eu pedi demissão, eu só tinha uma certeza: eu estava fazendo a coisa certa. Apesar de não saber exatamente o que ia acontecer e muito menos para onde que eu ia. A partir dali, eu comecei a aprofundar naquela dor, meditar de novo com a dor, entender aqueles novos medos que estavam surgindo. E novamente aquela voz interior falou comigo: calma. Não precisa ter medo. Tudo que você precisa vai chegar até você. E assim foi. E assim é. E foi quando começaram a aparecer algumas pessoas me pedindo ajuda para buscar a essência delas. Foi nesse momento que eu pensei: será que eu posso ajudar as pessoas a descobrirem a sua essência sem que elas tenham que passar por tudo que eu passei? Será que eu posso encurtar esse caminho delas nessa jornada para chegar até a frequência do amor? Foi um processo para que eu conseguisse levar essa carreira para a frequência do amor. Eu tive que trabalhar muitos dos meus medos. Eu lembro que no início, quando eu comecei a atender, muitas vezes eu ficava, meu ego, né? Hoje eu entendo que era meu ego e da frequência do medo, eu ficava me perguntando: quem é você para fazer esse trabalho? Quem é você para falar de evolução se você tem 1 milhão de coisas ainda para evoluir? Então eu sempre pegava esses questionamentos e fazia o que eu aprendi, voltava para dentro e buscava a resposta da minha sabedoria interior. Então essa sabedoria interior me respondia de volta: quem é você para não fazer isso? Quem é você para não ser essa ferramenta e passar essa verdade? Quem é você para se esquecer quem você realmente é? E aquilo me empoderava. E aos pouquinhos eu fui atendendo cada vez mais pessoas até que eu realmente abri o meu consultório. Chegou um ponto que eu tinha um limite para ajudar as pessoas. Eu não conseguia fazer com que meu dia tivesse mais que 24 horas. E minha agenda não cabia mais pessoas.
Então eu comecei a fazer workshops, reunir pequenos grupos para levar essa mensagem. Então eu pensei no mais óbvio, por que não usar a internet para atingir ainda mais pessoas? E aqui estamos. E eu espero que você consiga aproveitar de coração aberto essa jornada. E o início dessa jornada está na compreensão do que é a frequência do amor e o que é a frequência do medo. Hoje eu vou começar explicando o que é a frequência do medo. A frequência do medo é aquela frequência que te limita, aquela frequência que te faz acreditar que é pequeno, que te faz triste, que te deixa em dúvida, que te deixa cansado, que te limita, seja no seu relacionamento com você mesmo, seja no seu relacionamento com os outros, seja na sua carreira, na sua vida financeira ou na sua saúde. Tudo que te limita, tudo que te deixa para trás, que te causa qualquer mal-estar, está na frequência do medo. Lembra quando eu te contei que eu ficava triste, que eu me sentia separado do mundo, que eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum? E eu estava totalmente na frequência do medo. Lembra quando eu comecei a acreditar no que os outros estavam falando de mim? Eu estava completamente na frequência do medo. Lembra quando eu estava querendo atender todos os desejos do meu ego, correndo atrás de uma carreira só para ser reconhecida, só para ter um salário perfeito, só para ter um carro na moda, só para ter um apartamento dos sonhos? Aquilo é da frequência do medo. Toda limitação financeira que eu gerei depois disso era da frequência do medo. E nos atendimentos eu vi todo tipo de caso linkados na frequência do medo. Desde pacientes que não conseguiam engravidar, até pacientes que não conseguiam perdoar o marido ou perdoar os pais, problemas de relacionamentos sérios, problema com relacionamentos com irmãos, família, problemas de compulsão alimentar, trabalhei muito isso. O ponto é, toda vez que a gente está nessa frequência do medo, a gente está se limitando e a gente está esquecendo a verdade do nosso ser. A gente está esquecendo da frequência do amor, da nossa essência, que é capacidade pura, que é potencial puro, que não existe, é uma frequência onde não existem limitações de verdade, não existem. Todas as limitações, elas são criadas pelo medo. No consultório e até na minha história de vida, eu percebi que existem 4 limitações básicas. A primeira limitação é a limitação nos relacionamentos. Se você tiver conectado na frequência do medo nos seus relacionamentos, possivelmente você tem dificuldade de se relacionar talvez com você mesmo, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu companheiro, sua companheira, ou com algum amigo, ou com colegas de trabalho, seu chefe, não sei. Limitações em relacionamentos são muito comuns. A segunda limitação é a limitação física, na nossa saúde. Então, se você vive doente, se a sua imunidade é baixa, enfim, se você sente muitas dores, é uma grande limitação. A terceira limitação é a limitação na carreira. Quando você, sei lá, não encontra sentido no que você faz, quando você tem preguiça, quando você não tem motivação de levantar da cama para trabalhar. Ou mesmo quando você está perdido na carreira, não gosta do que faz. Essa é uma limitação muito comum. E a quarta limitação, também muito comum, é uma limitação financeira, onde você às vezes até ganha dinheiro, mas não sabe gastar e nunca tem, ou não sabe gerir, ou então não sabe ganhar. Enfim, se você sente que você tem uma limitação na vida financeira, também você está na frequência do medo. Essas limitações são muito mais que limitações, são distrações, são barreiras que te distanciam da frequência do amor, que te distanciam da sua essência, que te distanciam de quem você realmente é. Você por acaso se identificou com alguma dessas limitações? Ou com algumas dessas limitações? Se sim, eu quero te ajudar. Aliás, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Mas para isso eu vou te pedir para fazer uma tarefa. Eu quero que você escreva aqui agora nos comentários, aqui embaixo, qual que é a limitação que você quer eliminar da sua vida, transformar esse medo em amor. E no próximo vídeo eu vou escolher a limitação mais comum para a gente trabalhar juntos, para a gente fazer o processo de transformar esses medos em amor. Ah, não tenha vergonha de escrever aqui embaixo qual que é a sua limitação. Lembra, ninguém pode te julgar, ninguém pode definir quem você é. Isso é bullying, está na frequência do medo, não está na frequência do amor. E eu só vou poder te ajudar a purificar e a limpar essa limitação se você me contar aqui embaixo.
Eu estou muito ansiosa para ver o que você vai responder. Um beijo, obrigada por assistir até aqui. Te vejo na próxima aula.